para cada lar, para cada família, para cada pessoa que está presente aqui. Abençoa o trabalho desse irmão, o trabalho dessa irmã, o trabalho dessa pessoa, meu Pai. Vem honrar, meu Deus, com a honra. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, que crê no Senhor Jesus, fala contigo nessa noite, diga amém. Hoje é culto de ensinamento. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí, no livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. O versículo 13. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Mateus 7, versículo 13. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque a estreita é a porta apertada, o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Amém? Pode sentar. E exaltar Jesus mais que palavras. Meus irmãos, aqui nessa noite da palavra de Deus, nós temos aqui uma palavra narrada pelos próprios lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. Os ensinamentos da palavra de Deus, irmãos, era muito fácil de ser compreendido quando nós queremos aprender e queremos também receber uma transformação de vida. A partir do momento que nós escutamos a palavra de Deus, aquela fenda que estava nos nossos olhos, tampada, ela se abre, porque a palavra de Deus ela mostra para nós o caminho que leva a Deus e o caminho também que leva à perdição. E o Senhor é tão maravilhoso, tão glorioso, que Deus deixou um livro aberto, a escolha, o homem escolher o caminho que ele quer andar. Então aqui, Jesus ele diz: entrai pela porta estreita, porque a porta larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque a estreita é a porta apertada, o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Irmãos, por que a porta estreita são poucas pessoas que encontram ela? E por que a porta larga é um caminho espaçoso que muitos entram por ela? Porque quando Jesus fala da porta larga, ele fala que o homem ele vive uma vida sem regras. Ele faz tudo aquilo que vem na mente dele, só que esse caminho largo, ele vai levar no final da vida do homem à destruição, vai levar ele à morte. Então o Senhor Jesus aqui, ele fala aqui claramente conosco aqui nessa noite. Ele mostra a porta estreita,
É a porta onde você tem domínio próprio. A fidelidade, quando você está na porta estreita, é quando você conhece Jesus. Você se afasta da aparência do mal, você vive uma vida íntegra, uma vida totalmente voltada diante de Deus. Porta estreita é o quê? Obedecer, andar na palavra de Deus, fazer a vontade realmente de Deus. Então ela é a porta estreita. E a porta larga é o caminho que leva a uma perdição. E muitos entram por ela. E muitos não querem entrar pela porta estreita. Por que não quer entrar pela porta estreita? Para que as suas obras não sejam levantadas. Porque a partir do momento que a pessoa entra pela porta estreita, ele não pode mais viver uma vida de prostituição, ele não pode mais viver uma vida de adultério, ele não pode mais viver uma vida de orgulho, de mentiras, de vanglória, ele não pode mais viver uma vida de dissensões. Por quê? Porque essa porta ela é reprovada por Deus. Então, muitos não querem entrar por essa porta. Muitos só não entendem uma coisa: se o homem permanecer na porta larga, ele não terá a mínima chance de alcançar o último dia a coroa e o rodeio. Então o problema, igreja, não é caminhar pela porta larga. O problema é o estar de conta com Deus naquele grande dia. Esse é o problema. Porque a porta larga, está dizendo, é o caminho que leva o homem à perdição. E são muitos os que entram por ela. É como diz, o pecado parece muito bom, mas no final ele se torna amargo. Ele destrói a vida do homem. Agora, a porta estreita, ela parece um pouco ociosa. É difícil de seguir, é difícil de obedecer, é difícil de guardar os mandamentos. Por quê? Porque essa porta, ela tem regra. Jesus, quando ele anuncia a porta estreita, a porta larga, ele anuncia: se alguém quiser andar após ele, tem que entrar pela porta estreita. Tem que entrar na porta estreita para obedecer, para fazer a vontade de Deus. Pastor Vanderlei, mas é difícil. E quem disse que é fácil? Não é. Mas a Bíblia diz que temos que se esforçar para entrar pela porta estreita. Porque se não tiver esforço, nenhum de nós vamos conseguir. Mas se tiver esforço, irmãos, você consegue. Você consegue vencer a vaidade, o pecado, o adultério, a prostituição, o adultério. Você consegue vencer o orgulho, você consegue vencer a inveja, a feitiçaria, a porfia. Você consegue vencer, mas você precisa do quê? Também ter ajuda de Deus. E como que vem essa ajuda de Deus, pastor Vanderlei? Ela acontece na tua vida quando você levanta a tua mão e se arrepende do teu pecado e aceita Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Quando você aceita Jesus, você está preparado para caminhar uma nova jornada de vida. De uma vida agora diferenciada que antes você vivia. Por quê? Porque o Espírito Santo,
Ele passa a conduzir a tua vida. Está entendendo, meu Senhor? E o interessante é que quando você trilha pela porta estreita, você passa a ter uma vida de paz. Porque a obediência a Deus traz o quê? A paz. A obediência a Deus traz o quê? Fidelidade. A obediência a Deus traz o quê? Ela traz essência. Então a obediência de Deus, ela automaticamente, ela vai trazer em você automaticamente mudança. Obedeceu, tem mudança. Obedeceu, tem transformação. Obedeceu, a presença de Deus é totalmente diferente. Aquele homem estava pesado, que estava angustiado, que estava vivendo uma vida toda desolada, de repente, ele resolve entrar pela porta estreita. Ele passa automaticamente por uma transformação dada pelo próprio Deus. Porque o homem que se prova não consegue falar. É a mesma coisa. Eu posso pregar aqui a noite inteira, mas se Deus não tocar, eu não consigo te convencer. Porque quem convence o homem a se arrepender do seu pecado é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo que convence. O homem pode falar, pode ensinar, pode pregar, pode falar, mas quem convence? O homem que precisa entrar por essa porta que eu estou falando aqui é o próprio Espírito Santo. Entendemos? Nós ensinamos, nós falamos. Você pode ver que Jesus só livremente, ele falou livremente. Entrai pela porta estreita, porque a larga porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos estão seguindo por ele. Porque estreita é a porta apertada, o caminho que leva à vida, e poucos dá que encontram. Quando Jesus ele falou dessa forma, o que ele disse assim: eu estou colocando para você dois caminhos. Eu estou dando para você dois caminhos. O caminho que leva à vida e o caminho que leva à morte. Ele não está dizendo aqui exatamente assim: entra só por essa porta. Não, ele deixou para você o livramento. Mas mostrando para você. Se você escolher entrar na porta estreita, nada vai impedir que você alcance a salvação. Mas se você também escolher entrar na porta larga, nada vai impedir que você venha a ser condenado. Quem está entendendo? Está entendendo, Senhor? Então, aqui, ele deixa para nós o quê? O livre-arbítrio. Por isso, que a palavra de Deus ela nos tem claro. O filho não pode salvar o pai, e nem o pai salvar o filho. Salvação é algo individual. Cada um de nós vamos ter que pensar. Por isso que você não deve ficar olhando para outras pessoas, ou querer seguir regras e doutrina de outras pessoas. Tem pessoa que ele nunca conseguiu viver Jesus. Ele nunca conseguiu viver a palavra de Deus. Ele fez pegar o exemplo de Jesus, dos mandamentos de Jesus. Ele segue outra pessoa que está assim. Aí ela pega e diz assim: o fulano de tal pode andar assim, porque eu não gosto. O fulano de tal, ele bebe uma cerveja sem álcool, porque eu não posso beber. Se está escrito, entrar pela porta estreita, você vai seguir a voz daquele que está te falando ou vai seguir a voz de Deus? Aí que está, irmãos. Aí que está, aí que entra. Que a salvação é individual. Agora, se eu vejo que uma pessoa está querendo andar errado, cair no abismo,
porque ele quer cair, eu vou cair com ele. Não. Ouça, porventura, você viu que uma pessoa caiu. O fulano de tal parecia ser tão fiel a Deus, e ele caiu. Você é só porque ele caiu com ele também. Se isso acontecer, é porque você nunca teve firmado na palavra. Está entendendo, meu Senhor? Porque quem está firmado na palavra de Deus, ele sabe que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Não é porque o fulano caiu que você vai cair. Não é porque o fulano caiu do teto que você também vai desistir de Deus. Se está bem claro na palavra de Deus, que salvação ela é individual. Aí já não entra, aqui já não entra a prática da igreja, aqui já não entra o ministério, aqui já entra o ministério pessoal entre o homem e Deus. Está entendendo? É você e Deus. Deus vê o seu coração e você está ali com a sua vida transparente diante de Deus. Porque eu conheço muita gente que ele demonstra ser transparente diante da sociedade, dentro da sociedade cristã, diante da sociedade ele se demonstra cristão, mas perante aquele que todos os olhos vê, ele nunca foi um crente convertido. Ele nunca converteu. Ele nunca demonstrou um bom testemunho. O testemunho dele é somente na aparência, mas o testemunho que está dentro dele, da alma, do espírito, ele não tem. Isso se simboliza o quê? Conversão. A conversão tem que estar dentro de você. Dentro de você. Porque quando a conversão está dentro de você, você se torna uma pessoa inseparável de Deus. Não adianta a pessoa ter uma máscara. Não, eu sou cristão, eu sou servo de Deus, eu sou servo de Jesus. Mas longe das pessoas, ele continua batendo na esposa, ele continua prostituindo essa escondida, ele continua mentindo, ele continua fornicando, ele continua realizando tudo que é tipo de males. Uma pessoa quando faz isso, ele não está enganando ninguém, ele está enganando ele mesmo. Sabia, irmãos? Quando a pessoa faz isso, ele não está condenando outra pessoa, ele está condenando ele mesmo. Ele mesmo está se condenando. Então, não engana você mesmo. Não deixe você mesmo ser enganado. Mas seja fiel a Deus. Aos olhos de Deus. Que Jesus seja você um homem, uma mulher lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Está entendendo, irmãos? Que aos olhos do Senhor, Jesus veja a luz em você. Não seja um imitador. Tem pessoas, as pessoas vejam luz nele, mas Jesus não vê luz nele, Jesus só vê trevas. Aos olhos daquela pessoa, meu Deus, ele é um homem de Deus, a mulher de Deus. Mas Deus só está vendo ele como homem de Deus. O homem carnal vê luz, mas Deus não está vendo luz. Como que deve ser? Deus tem que ver luz em você. E os homens têm que ver luz em você. O Pai, o Filho, o Espírito Santo
tem que ver a luz brilhando em você. E também os homens. Mas digo uma coisa: primeiramente, Deus precisa ver essa luz brilhando em você, em nós. Está entendendo, meus irmãos? Me lembrou agora, sabe do quê? De Safira e Ananias. Eles pegaram e fizeram voto com Deus de vender uma fazenda e levaram uma quantia de dinheiro ao governo dos apóstolos. Eles falaram com Deus. Mas na hora que eles pegaram e venderam a terra, ele olhou para Ananias e falou para Safira: é muito dinheiro para nós darmos. Vamos fazer o seguinte: vamos dar pelo menos só a metade. Quem mente para Deus? Se ele fez um propósito, Deus foi com Pedro. Pedro confia nele. Pedro nem sabia que ele era Ananias, que era Safira. Aí de repente, Ananias chegou no Pedro e falou: eu fiz um voto com Deus de devolver uma quantia que eu fiz um propósito com Deus que está aqui. Sabe o que Pedro falou para ele? Ananias, por que você deixou Satanás enganar o seu coração e mentir a Deus? Tu não mentiste a mim, mas mentiste ao Espírito Santo de Deus. E por causa disso, você vai morrer. Ele caiu morto na hora. Os franceses vieram e recolheram o corpo dele. Por quê, irmão? Ele tinha feito uma aliança com quem? Com Deus. Com Deus. E Safira foi a mesma coisa. Passando no espaço das 2 horas, chegou lá também. Está aqui. Pedro disse: porque essa filha que tu deixaste atrás enganar o teu coração, fizeste esse propósito com Deus, e tu e teu marido combinaste e não cumpriste com Deus. Para o mesmo caminho que o teu esposo foi, você vai também. Está entendendo, meus irmãos? Quem é você? Então pela porta estreita. A porta é a salvação. Vamos ver o que ele fala lá em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Lucas, capítulo 13. Lucas 13. Versículo 24. Fala aqui, ó. Porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Olha aqui. Porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Entendendo, meus irmãos? Muitos vão querer entrar, até mesmo cristão, todo mundo quer entrar. Mas eu obediência. Como que está? Somos dignos de entrar nessa porta? Ou não somos dignos de entrar nessa porta? Quem é querer obedecer? Muitos querem entrar. Se você perguntar assim, quem quer morar no céu? Todo mundo quer. Quem vai querer? Mas e aí, e a obra?
que a obra nossa nos está sendo dada para que nós possamos alcançar aquilo que Deus tem reservado para nós. Aí que entra aquela palavra que diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Então nós precisamos o quê? Se chegarmos a Deus, buscarmos a presença do Espírito Santo, para que essa palavra ela venha se cumprir na nossa vida. Porque aqui, no versículo ainda aqui de Lucas, capítulo 13, o versículo 25, diz assim: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começar a este lá fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Responde ele e diz: não sei onde estou. Esses que vão bater nessa porta serão quem? Os cristãos, os conhecedores da palavra de Deus, os que se esforçaram, os que aceitou Jesus, mas ele preferiu ficar em cima do muro. Ele preferiu ficar em cima do muro, fazendo um pouquinho da vontade do mundo e da vontade de Deus. E quando o homem se coloca nessa legalidade, Deus não tem prazer nele. Eu já vi que fala aqui, o versículo 20, 24, 25. Quando o pai de família se levantaram, acerca a porta e começaram a estar de fora e bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele, Deus disse: não sei onde sois. E muitos vão dizer assim, então, começaram a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele responderá: digo-vos que não sei de onde sois, apartai de mim, todos vós que praticam a iniquidade. Aí diz: ali haverá choro, ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vos lançarem fora. Virão do Oriente, do Ocidente e do Norte e do Sul, e assentarão a mesa do Senhor, teu Deus. Eis que os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Então aqui, o Senhor não está olhando a gravidade. Tem pessoas que falam assim: ah, pastor, eu tenho já 40 anos que eu sou evangélico. 40 anos que eu sou evangélico. Mas às vezes ele ficou evangélico 10 anos. E os 30 anos ele está viciado na presença de Deus já. Ah, não, porque eu conheço toda a Bíblia. Eu tenho 25 anos que eu estou na igreja, eu estou salvo. Às vezes ele ficou na igreja 5 anos em obediência. E depois de 5 anos ele foi se apostatou na fé. Ele começou a concordar com todos os erros, com todos os pecados, com tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. Ele não foi fiel. Então esses tais vão bater. Senhor, abre a porta para pedir para abrir a porta. Era uma pessoa conhecedora da palavra. Senhor, eu orei, eu busquei.
E o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Apartai de mim, todos vós praticarem iniquidade. Pastor Valdir, como então tem que ser para ter salvação? Você tem que perseverar. Não importa o ano de cristão que você tem. Se você tem um ano, persevera. Porque ele fala: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Porque tem pessoa que vai aceitar agora e vai ser salvo. E tem pessoas que estão com 30 anos na igreja e vai ser condenada. Porque a longa carreira dele, ele desviou no meio do caminho. Quem entende? Está entendendo, meu Senhor? Deus não olha medida. O tempo que a pessoa dá, ele olha se está tendo obediência até aquele exato momento. Entendeu? A obediência. Tem pessoas que falam assim, tem pessoas que vivem só no passado. Só no passado. Tem pessoas que falam assim: eu já fui uma pessoa que orei bastante. Eu já fui uma pessoa que fui visitar as casas de Até. Eu já fui uma pessoa que eu já ganhei muita alma para Jesus. Ganhou. Como é que está hoje? Continua ganhando? Continua santificando? Continua buscando a Deus da maneira que Deus quer? Jesus manda dizer o quê? Perseverança. Perseverança. Não podemos que viver o passado. O que passou ontem, a campanha que foi feita ontem foi ontem. Os 21 dias que nós temos há 2 meses atrás já foi. Agora é hoje. Agora é hoje. O que aconteceu ontem foi. Agora tem que acontecer também. O acontecer não é que você fala assim: Deus não sabe muito. Eu orava, quando eu pregava, o Senhor ganhava um ano. Quando eu pregava, agora não prega mais, não está vivendo mais. Jesus, ele fez uma coisa de uma fonte que joga, ela tem que jogar dentro de você todos os dias. Não dia que essa fonte secar, você morreu espiritualmente. Eu morri espiritualmente. Essa fonte precisa gerar 24 horas, todos os dias, cada dia renovo, cada dia renovo, cada dia renovo. Precisamos estar renovados todos os dias. Nosso Deus não é um Deus do passado, o nosso Deus é um Deus do futuro. O nosso Deus não é um Deus que ficou na memória do passado. O nosso Deus, ele fortalece o homem todos os dias da vida dele. Pode viver aqui, que viva debaixo da graça, que vive debaixo da impotente mãos de Jesus, que continue caminhando na porta do Senhor, que continue fazendo a vontade de Deus. E quando a pessoa faz isso, irmão, ele se torna o quê? Inseparável de Deus. Inseparável. Crente com Deus hoje, amanhã e no futuro. Deus quer que você tenha crente. Hoje, amanhã já é outro dia. Depois de amanhã já é outro dia. Então, nós precisamos o quê? Estarmos sempre buscando a Deus, porque o Senhor, Ele mesmo diz: vigiai, porque Satanás está ao seu redor, procurando a quem possa tragar. Quer dizer, o diabo está 24 horas ao seu redor. No dia que ele encontrar uma brecha, ele entra e destrói qualquer um de nós. Está entendendo, Senhor? Por isso a Bíblia diz que nós precisamos ter o quê? Perseverança. O que vai levar a nós salvação? A perseverança, a obediência. O homem só obedecer a palavra de Deus até o fim e não se corromper, nada vai impedir que ele alcance a salvação. Você pode observar que tem muitos desses, eles
se corrompeu, perdeu a sua salvação. Você pode ver que Saul foi ungido pelo próprio Deus. Deus ordenou que Samuel não viesse ungir ele. Ele foi ungido e foi uma bênção. Ele foi uma bênção. Foi obediente a Deus de uma forma assim extraordinária. A obediência a Deus era tão grande que fazia ele ganhar todas as batalhas. Mas chegou um momento, irmãos, o orgulho entrou no coração dele. A grandeza entrou. E ele falou assim: não, eu sou o rei Saul. O homem já estava importante demais. Ele cresceu de ele desprezar o próprio profeta Samuel. Ele desprezou. E não obedeceu a Deus. Aí doeu. Imagina você fazendo sacrifício de jejum. Um ano. Mas daqui a um ano você desobedeceu a Deus. Foi tudo em vão. Mas pastor, eu me sacrifiquei. Foi em vão. Porque não houve perseverança. Então a chave ela é perseverança. Por quê? Enquanto tiver perseverança, Jesus é com a igreja. Jesus é com você é igreja. E quando você estiver orando, jejuando, buscando a Deus, se consagrando, Deus é com você nos sinais. Deus é com você nos expulsar demônio, Deus é com você você curar os enfermos. Deus é com você para honrar a tua palavra. Você fala que vai acontecer, acontece, porque Deus disser aquilo que você fala, está entendendo? Mas a partir do momento que você resolve sair da presença de Deus, você pode até ficar, mas você fica uma pessoa vazia, sem mais poder obter a presença de Deus. Está entendendo, senhor? Aí se for aquela palavra que diz ao livro aos Hebreus: muitos começaram no Espírito e terminaram na carne. Né? Muitos começaram no Espírito fervorosamente, mas depois, com o passar dos anos, ele foi se acostumando. Sabe o que faz a pessoa ansiar? Ele acostumar com o poder de Deus. Aí o que acontece? Ele acostuma com o poder de Deus e ele acaba ansiando. E quando ele menos pensa, ele abre o olho, ele vê que ele perdeu a essência de Deus. Ele perdeu a essência do Espírito Santo. E qual que é, meus irmãos, a essência da igreja? É a doutrina. Ela é a essência. O DNA da igreja, que é o DNA da igreja, é a sã doutrina, obedecer a Deus. Uma igreja que obedece a Deus é uma igreja bem-sucedida. É uma igreja que tem todas as aprovações de Deus. Por quê? Que Elias falava e a vida exposta na hora. Por quê? Porque ali tinha bagagem. Tinha bagagem espiritual. Tinha bagagem espiritual, era na hora. Você pode ver que era no Monte Carmelo lá. Quando ele desafiou os fariseus para o profeta de Baal, quando ele orou para Deus e pediu que viesse fogo dos seus do holocausto, ele não ficou envergonhado. A resposta foi feita na hora. Por quê? Porque ele tinha uma aliança com Deus. Eu vou dizer uma coisa, irmãos: é bom você ter uma aliança com Deus. Porque você tem certeza daquilo que você vai falar, que Deus é com você. Está entendendo? Você tem certeza que aquilo que você falar vai ter a aprovação de Deus. Por quê? Você tem uma aliança com Deus. Assim, sucessivamente, eram os homens de Deus. Você não vê que quando Saul perdeu a presença de Deus, o que aconteceu com ele? Ele se tornou uma pessoa incerta. Ele já não sabia mais o que ele fazia. Ele não sabia mais por quê, porque ele falava com Deus e não tinha resposta. Ele ficou a mesma coisa como uma folha
ser, que o vento leva para onde quer, assim também o homem, que ele está fora da direção de Deus, é a mesma coisa que uma folha que está seca, o vento vai para cá, ele vai, o vento vai para cá, ele vai, ele não tem uma certeza daquilo que realmente ele possa ter uma convicção daquilo que pode acontecer na vida dele. Então, meus irmãos, vamos servir o Senhor de corpo e alma e espírito e guardar os mandamentos do Senhor. Vamos sermos representantes de Jesus pessoalmente. Seja você um representante de Jesus, independente da congregação ou do pastor, você tem uma aliança, não com a visão missionária, não com o missionário Alexandre da Rosa, não com o pastor Valderlei, você tem uma aliança com aquele que te chamou, que se chama Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para dar para mim e para você o direito da salvação eterna. É com Ele, com o Senhor Jesus, que nós temos esse compromisso e devemos honrar esse compromisso. Honrando esse compromisso, nada nos separará do amor de Cristo Jesus e da vida eterna que garantia diante do Senhor. Quem entendeu essa mensagem? Então está aí. Pode bater palma a ela e exalta o nome de Deus. Vai, meus irmãos, bem compreendido para você entender. Amém? Vamos então fazer uma oração a Deus, só de ensinamento mesmo, né? Que aprendeu hoje, bem explicado. Entendeu? Deus só deixou no caminho que você quer andar, que você quer escolher, entendeu? Então escolha o melhor, escolha aquele que vai te dar para você vida eterna, que vai te dar para você salvação, escolha o caminho que vai te levar à morte, à condenação. Quem entendeu isso, diga amém. Fica de pé. Vamos dirigir uma oração a Deus nesta noite e agradecer a Deus por essa oportunidade que nos concedeu. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua presença, Pai. Ó Espírito Santo, venha mesmo nessa noite, nesse mundo de ensinamento, nos dar cada dia um despertamento espiritual grande da tua presença. Ó grande Deus, muito obrigado por essa noite, por esse aprendizado da tua palavra, para que cada dia nós nos fortalecemos mais e mais ainda a nossa fé na tua presença, que a plenitude do teu Espírito Santo venha cada dia nos dirigir, nos dá graça, nos dá unção, nos dá virtude, Pai, do teu Espírito Santo, que assim seja, em nome de Jesus. Vou fazer agora a unção para vocês. E aquele que trouxe uma oferta,